Fala Flávio, tudo certo? Planilha finalizada, tá? Então esse vídeo aqui vai ser para te mostrar como ela ficou. Então ficou uma planilha muito bem estruturada, tá? Muito bem amarrada, com bastante informação interligada. Então ficou muito bacana toda essa estrutura, né? Então vamos lá. O trabalho principal era o quê, né? A gente pegar esse layout, essa estrutura de proposta e levar para o Excel, né? Montar algo dentro do Excel. Então foi isso que eu fiz, tá? Eu peguei exatamente essa estrutura, esse formato, essas cláusulas, enfim, né? Conforme a gente foi conversando, e montei dentro do Excel, tá? Com algumas funcionalidades ali que eu vou te mostrar, tá? Então o trabalho principal é esse, né? Então vamos lá. Toda planilha, né, que a gente faz aí, ela tem essa base de cadastros, né? Então vai variar dependendo do estilo da planilha, do que é a necessidade. Nesse caso aqui, eu criei cadastros de equipamentos, certo? Só o nome do equipamento, né? Então eu peguei um de exemplo, que é inclusive esse que tinha aqui no Word, e coloquei aqui, né? Equipamento A, B, C, aí você escreve os equipamentos que fazem parte aí da operação aqui dentro. Você comentou uma média de 40, acho que eu deixei aqui 50, 60 opções aqui, beleza? Então é só cadastrar. E os clientes, né? Porque aqui na sua base também, ó, na parte superior, você coloca, né, o cliente, aí tem o e-mail, o telefone, então algumas informações aqui referente ao cliente. Então o que eu fiz? Eu criei um cadastro com o nome do cliente, telefone e e-mail, que é exatamente aquilo que você tem aqui, ó, né? Então lá no nosso, quando você colocar o nome do cliente, vai puxar automaticamente o e-mail e o telefone a partir desse cadastro que você fizer aqui, tá? Então eu criei aqui alguns exemplos, né, de clientes. Então basicamente é isso, cadastro, equipamentos e clientes. Terminando isso aqui, a gente vai para a parte da proposta. É aqui que a mágica vai acontecer. Então vamos lá. Então, isso que você está vendo aqui, ele é um visual, ele é uma visão apenas para você trabalhar em cima dela. Quem for criar essas propostas vai trabalhar em cima disso aqui, tá? Mas na impressão, você vai ver que legal que ele ficou mais limpo, né? Ele não ficou com esse tom em verde aqui, nada aparecendo. Isso aqui é só para ficar mais intuitivo, para facilitar a análise e a digitação que você está colocando, né? Então ficou claro que aqui é a cláusula 1 que você preenche, a 2, então ficou bem dividido visualmente. Mas na impressão você vai ver que ele ficou clean e sem todas essas cores aqui, tá? Então vamos lá. Dentro de propostas nós temos 3 submenus, tá? Esse que é o principal, que é criar uma proposta nova. Nós temos as propostas salvas e a proposta modelo. Lembra que eu falei que você vai ter toda a liberdade de alterar aqui, né? Então você está criando uma proposta, então você pode modificar essas cláusulas, os valores, tal, você pode vir aqui alterar, tá? Tá 100% livre. Você pode modificar qualquer etapa que tiver aqui nessa estrutura, né? Ó, você pode vir aqui e ajustar. Mas beleza, Eugênio, eu fiz isso, salvei, só que, pô, eu tenho um padrão, né? Esse é o padrão, eu só modifiquei para uma proposta específica, enfim. Então, por isso que a gente criou esse modelo de proposta, que é a mesma lógica, a mesma estrutura, que você tem como resetar ela. Então, você pode editar aqui qualquer informação para um cliente específico, certo? Mas quando você quiser trazer o padrão para cá novamente, você não precisa digitar de novo as informações. Basta você clicar em resetar a proposta, que ele vai pegar desse modelo aqui. Aí, obviamente, o que? Aqui que eu coloquei. Atenção, essa é a proposta modelo. Sempre que alguma informação padrão for alterada, deve ser ajustada aqui. Então, aquilo que você ajustar aqui se torna oficial, né? Então, por exemplo, aqui no 5.3, em vez de tinha esse texto, eu vou colocar mais alguma informação aqui. Esse é a base oficial. Uma vez que você volta para cá e reseta, ele vai vir com essa nova informação que você digitou aqui, tá? Então, se for um padrão e nunca muda, é isso aqui. E se por um acaso mudar o padrão, quiser colocar alguma coisa, obviamente sem perder essa estrutura padrão aqui, né? Essa lógica física dela, né? Mas de informações você pode alterar. Então, proposta padrão, mas é aqui que vai ser trabalhado, beleza? Então, o que nós temos aqui? Isso aqui é uma cópia perfeita, vamos dizer assim, dessa estrutura no Word, tá? Então, vamos lá. Eu coloquei alguns alertas aqui, visuais, apenas para indicar que tem informações que têm que ser preenchidas, né? Por que eu fiz isso aqui, tá, Flávio?
Porque aqui na proposta modelo, por exemplo, estou levando sem cliente, né? Porque quando você vai criar uma proposta nova, você vai inserir um cliente novo lá. Então, tem alguns campos que o padrão, a proposta modelo, está em branco, vazio. Por exemplo, escopo do serviço. Não é toda a proposta vai ser o mesmo escopo. Ou pode ser, aí você preenche no padrão. Escopo do serviço. Guindaste, locação de guindaste, tal. O que você colocar aqui e deixar salvo aqui, na proposta modelo, quando você resetar, ele vai estar sempre aqui já aparecendo, né? Mas nesse caso que eu deixei em branco, indicando que tem algumas coisas que são particulares de cada proposta. Enfim, vamos lá. Então, criar uma nova proposta. Primeira coisa que eu vou colocar aqui, ó, é o nome do cliente. Uma vez que eu seleciono aqui, ele já sumiu esse alerta, ou seja, eu já preenchi, beleza? Então, é alerta de que você tem que preencher algumas coisas aqui. O cliente já puxou o e-mail e o telefone, assunto. Eu vou colocar tudo teste aqui, né? Ó, teste, o assunto já preenchi, não tem mais o alerta. A data da proposta, isso é importante, né? Ó, hoje, 19/5. O tipo, lá eu vi que você deixa efetivo, né? Então aqui é um campo aberto para você escrever. Aí aqui, ó, escopo do serviço. Então, o que nós temos de alerta? Inserir o escopo do serviço. Então, vou colocar aqui teste. Ó, já sumiu o alerta, eu já preenchi alguma coisa. Aqui, ó. Aqui, como que eu montei? Isso aqui ele ficou dinâmico, tá? Pelo menos esse bloco 2 aqui, eu deixei essa numeração aqui, ela dinâmica. Os demais, ela é manual, tá? Eu já vou explicar por que tem esses espaços em branco aqui também. Vamos lá. Então aqui, ó, insira ao menos um equipamento ou serviço, certo? Então, tá vendo que está em branco, né? Por que está em branco aqui? Porque o padrão, né, a proposta modelo é em branco. Você vai começar a colocar alguma coisa. A partir do momento que eu coloco aqui um equipamento, e eu deixei 5 opções, tá, Flávio? 5 blocos aqui, como um limite, vamos dizer assim, de equipamentos, tá? Então, ó, quantidade de 1, a partir do momento que eu coloco qualquer equipamento aqui, ele já sumiu. Por quê? Eu já tenho pelo menos um item lançado, beleza? E aí, tipo de lança, vou colocar teste aqui, hora, vou colocar 1000, 150 mil e 10 horas, beleza? Aqui é os cálculos que você me confirmou ali, deixei aqui também, mas tem liberdade de alterar. E aí, ó, tá vendo aqui é o 2.1. A partir do momento que eu coloco aqui um outro equipamento, ó, ele já automaticamente muda para 2.2 e aqui embaixo 2.3, 2.4, porque eu estou inserindo um equipamento novo aqui, né? Então, enfim, 150 mil, 1.500, 200 mil, 7 horas, beleza? Então, e aqui mesma coisa, 2 quantidades, B, 2.3 já mudou, tá vendo? Então, ele tem essa dinâmica aqui nesse no 2 aqui, tá? E aí, beleza, ó, tá vendo que eu estou preenchendo e eu estou montando aqui o orçamento, certo? Aí aqui para baixo tem mais alguns alertas, ó, local da operação, certo? Aqui tem que ter o nome, lá no exemplo aqui, ó, Clabin, Ortigueira, Paraná. Então, eu só vou copiar isso aqui para colocar ali, ó, já mudou. Posso inserir qualquer coisa, obviamente, que vai dar certo, né? Beleza? E aqui, ó, eu deixei um espaço reservado para o início do serviço, tá? Antes estava totalmente em texto, mas lá no relatório, lá onde eu vou salvar, eu vou ter uma parte ali que vai ser para qual que é a data início previsto de início desse serviço. Então, aqui eu deixei um campo específico para colocar a data, tá? Não dentro aqui, ó. Então, o início do serviço está previsto para a data, eu coloco aqui, ó, 18/6, por exemplo. Beleza, já assumiu o alerta aqui também, tá? Então, ó, os demais não tem alerta, porque está tudo pré-preenchido, já está tudo certo, beleza? Aqui você tem liberdade de alterar, aqui também, e assim por diante. E tudo vem do padrão, tá? Vamos supor que o padrão não é mais 50%, é 60%. Você pode, obviamente, alterar aqui, né, para um caso específico, mas se for um padrão 60%, você altera aqui, certo? Lá embaixo altera, que daí quando você fizer o reset aqui, ele vai vir para cá. Eu não vou resetar ainda porque eu quero mostrar a funcionalidade. Vamos lá. Por que eu deixei espaços em brancos, tá? Justamente para ter essa flexibilidade, caso surja alguma subcategoria para essas cláusulas, certo? Por exemplo, por padrão aqui, ó, o 4, né, prazo, por exemplo, tem até o 4.4, né, aqui. Deixa eu ver se o 4.4. Mas vai que por algum instante, por algum motivo, alguma questão, precisa ter uma nova cláusula
uma subcláusula dentro de prazo? Você vem aqui, cria o 4.5 e descreve aqui. Obviamente que, né, aqui tem que ser lá no padrão, né, na proposta modelo, que é o oficial. Então você tem essa flexibilidade caso aconteça. E isso aqui não vai atrapalhar em nada a funcionalidade da impressão, tá? Eu oculto isso. Eu só vou imprimir, gerar o PDF daquilo que tem informação. Isso aqui é opcional. Caso precise em algum momento, tem essas opções. Então, ó, no 4 tem, no 5 tem 2 espaços, no 6 também. Então, tem o padrão, até onde foi do Word, e mais esse espaço aqui, ó. Alguns eu deixei 2, outros eu deixei 1, de acordo com, né, com a minha lógica aqui de visual, tá? Então, ó, beleza? Então, onde tem esses espaços em branco é para isso, caso necessite. Não vou precisar, não tem problema, não vai atrapalhar em nada deixar esse espaço em branco aqui, beleza? Então, vamos lá. Eu acabei de montar uma proposta aqui para o Carlos Eduardo, tal, tudo certinho, beleza? Então, qual que é as opções que eu tenho aqui? Gerar impressão. Quando eu gero impressão, ele vai gerar já no modelo oficial realmente para imprimir. Você vai ver que é legal. Salvar proposta, sempre salva, né, para você ter esse histórico. Foi uma das funcionalidades que a gente criou. Então, quando você clicar em salvar proposta, ele automaticamente pega isso aqui e joga para cá em estilo banco de dados, beleza? O gerar impressão ele vai gerar uma impressão configurada disso aqui. E o resetar proposta tem que cuidar, porque uma vez que eu clico aqui em resetar proposta, eu já tenho que ter salvo e gerado a impressão dela, tá? Porque quando eu reseto, ele some as informações que eu digitei, porque ele vai pegar o padrão, beleza? Então vamos lá, vamos fazer por partes. Finalizei aqui uma proposta. Vou gerar a impressão. Cliquei. Ó, tá vendo que ele já não está mais naquele estilo todo verde e tal? Ele já trouxe a logo aqui em cima, já trouxe mais clean, ó, no estilo. A única coisa que eu deixei aqui foi um cinza, né, como destaque aqui, ó. Então imagina que cada um desses aqui, eles estão com um pequeno preenchimento aqui em cinza, ó. Mas não é essa impressão que eu acabei de gerar aqui, não é isso aqui, ó, não é esse verde forte aqui, para não desconfigurar. Tá vendo que aqui, ó, não tem a logo, mas na impressão tem, ó, gerar impressão, ele já trouxe, ó, exatamente aquilo que eu te falei. Ele já oculta as linhas em branco, ó. Se você perceber, não tem, ó, 4.4, não tem aquele espaço em branco, aquelas duas. Aqui, ó, ele ocultou aquilo que não tem, como eu só lancei 2 equipamentos, todo aquele espaço mais 3 não tem. Então, cara, ficou realmente bem configurado, que é só gerar PDF, enfim, e tá pronto aqui o orçamento, beleza? Então, o primeiro passo é esse, né? Fez, imprime, gera PDF e salva ele. O próximo passo é salvar isso aqui, para você ter esse histórico, no banco de dados, na proposta salvas. Então, quando eu clico aqui, ó, salvar propostas, dados salvos com sucesso. Beleza? Então, ok, não sumiu nada. E ele veio também, que é o 7, proposta número 7. Ele já veio automaticamente para cá. Ó. Por que ele trouxe 2 linhas? Porque é justamente 2 equipamentos que eu fiz nesse orçamento, certo? Equipamento 1 e 2, então ele trouxe aqui 2 linhas. Esse aqui é o banco de dados, tá? Já tinha algumas informações aqui, tá, Flávio, de teste fictício que eu lancei, beleza? Então, ó, você perceba aqui, eu já tinha 6 propostas pré-lançadas aqui, acabei de fazer a 7ª e ele já trouxe para cá, ó. Então, proposta 7, do dia 19/5 para o Carlos, para esse local, o início previsto é esse é o equipamento, essa quantidade, todas as informações aqui, ó, de forma automática, beleza? Então, conforme você vai fazendo isso, ele vai criando esse banco de dados de histórico, tá? E o que eu fiz aqui? Eu criei aqui na primeira coluna um status, para você ter esse controle aí. O ideal aqui é o seguinte, é que você não apague, não exclua nenhuma informação, linha, nada, tá? Até para não prejudicar todo esse funcionamento. Você vê que cada botão ele tem uma funcionalidade e tal, então ele tem toda uma estrutura que tem que ser atendida, né? Então aqui, o que eu criei? A proposta foi efetivada? Então, é a negociação, né? Eu fiz a proposta para o Carlos Eduardo, fechei o negócio. Basta vir aqui e colocar que sim, proposta efetivada. Opa, o Eduardo ainda está pensando, ele vai me dar a resposta semana que vem, eu estou analisando, estou aguardando ainda um retorno. Aguardando, status aguardando. O Carlos Eduardo não aceitou, acabou fechando com outro, com concorrente, enfim, não sei, né? Aí você vem aqui e coloca como não, né?
Existe a proposta 7, que foi para o Carlos, mas naquele momento ele não quis ou aconteceu alguma coisa. Não, tá? Vida que segue. Você não precisa excluir isso aqui, deixa o histórico, beleza? Até para você saber que depois ali nos relatórios vai ter parte, quantos foi não, quantos sim, quanto tá aguardando, beleza? Banco de dados. Ó, se eu voltar aqui e salvar novamente, ele vai salvar de novo o número 7 aqui, ó. Tá vendo? Ó? Ele trouxe aqui novamente, porque eu estou salvando um em cima do outro, beleza? Eu vou apagar aqui, mas não é o indicado, tá? Você não apaga aí, mas só para te mostrar que ele vai fazendo essa funcionalidade de forma automática, beleza? Essa numeração aqui, também eu fiz um mecanismo para que ele seja um sequencial lógico, tá? Como que eu vou passar do 7 para o 8? E aqui é interessante também o que, né? Eu entendo que você já tem uma numeração padrão aí da empresa, certo? Quando você fizer o primeiro, você vê que coloca um número aqui, tá? É interessante que seja número, tá, Flávio? Que não tenha letra e tal, para ele pegar esse sequencial. Vamos supor que você tenha a proposta aí já 15,90, beleza? Vai ser a primeira que você vai usar na planilha. Pode deixar aqui o 15,90 ou 15,91, que é a próxima, e salvar, que depois esse sequencial ele vai lendo isso aqui mais um, esse mais um, conforme vai salvando, tá? Beleza, vamos lá. Gerei já a impressão, já mandei para o cliente e tal, salvei no meu banco de dados, está aqui, está aguardando, beleza? Então, quando o Carlos Eduardo me responder ou me dá um ok, eu venho aqui e coloco como sim. Está guardado aqui dentro, certo? Beleza, agora eu quero criar uma nova proposta para o Eugênio, isso aqui eu quero zerar, não vai ser esse equipamento, não vai ser isso aqui, vai ser outra realidade. Então, por isso que tem a proposta modelo, que está limpa, que está zerada. E como que você faz? Beleza, está vendo que é o 7 e tem essas informações. Resetar proposta. Proposta resetada com sucesso, próximo número, proposta número 8. Ok, o 7 já está guardado e zerei a minha proposta. É o número 8 próximo e, de novo, zerou. Ó. Não tem mais o equipamento, já não tem mais local da operação, já não tem data, eu tenho que começar tudo de novo para uma nova realidade. Então, tá vendo que ficou tudo bem intuitivo, tudo bem amarrado? Então, cara, ficou bem bacana. Obviamente que o ideal é não mexer na estrutura, é não apagar e seguir esse fluxo que eu estou te explicando nesse vídeo, tá? Não tem erro, então ficou bem interessante, beleza? Então é isso, ó. Então, sempre que precisar mudar algo, muda aqui. Aqui vai estar sempre as propostas salvas. Isso aqui também é interessante dizer o quê? Uma vez que você salvou aqui, você não recupera mais ela nesse visual, tá? Vamos supor, Eugênio, beleza, eu salvei aqui para o Carlos Eduardo, tá aqui, só que a gente acabou mudando o equipamento, não vai ser mais o equipamento A, vai ser o equipamento B. Como que eu faço, né, para eu editar algo que eu já salvei, não é mais aquela realidade? Isso aqui, depois que ela está salva, eu indico não excluir, não movimentar, mas você pode editar. Vamos supor que não é mais o equipamento A, é o equipamento B. Você pode vir aqui alterar, não tem problema. Pô, início previsto estava para o dia 18, mas teve um atraso, vai para o dia 25/6. Você pode vir aqui alterar. É um banco de dados, você salvou, tá? Então, obviamente tem que tomar esse cuidado, que uma vez que você altera aqui, vira oficial, certo? Não, eu acabei colocando uma na proposta lá, mas é duas na verdade, 2 equipamentos aqui. Você pode me alterar, obviamente que aí você vai ter que editar os valores, programar aqui, porque aqui não vem cálculo, né? Ele vem de forma colada absoluta, beleza? Então é só tomar esse cuidado, mas você tem total liberdade de vir aqui e ajustar a realidade, alguma coisa que mudou dentro do banco de dados, beleza? Não é protegido, tá joia? E aí, baseado nesse banco de dados, onde você vai ter o histórico de todas as propostas que você vai salvando, eu criei alguns relatórios simples, mas assim, objetivos, que vai ter tudo aqui, tá? Todos esses relatórios aqui, eles vão buscar 100% da proposta salva, que é justamente onde eu tenho informação, né? Aqui que está o coração do negócio, onde eu estou salvando elas. Aqui é um formulário, aqui é cadastros, então não tem outro local a não ser isso, certo? Então aqui que é o coração que tem que tomar cuidado quando editar, quando fizer alguma ação aqui dentro. Então vamos lá. O primeiro relatório é como se fosse um filtro dinâmico, algo mais rápido para você visualizar. Então olha que legal. Isso aqui é o quê? Aqui em cima você tem essas opções aqui para você filtrar e fazer uma busca. Ele vai lá e busca tudo que está aqui dentro, né? De acordo com o que você quer olhar. O que eu deixei aqui? Por exemplo, eu quero saber tudo que eu tenho de proposta aguardando. Coloco aqui aguardando e busco. Tá? Deixa eu ver o que
Só um pouquinho, pera aí. Não, tá tudo certo. Acho que eu acabei clicando em alguma coisa diferente aqui, acabou dando um erro na minha tela aqui, mas tá tudo certo. Vamos lá. Então vamos supor que eu quero saber tudo que eu tenho de propostas que estão aguardando o cliente me responder. Então você coloca aqui aguardando e faz uma busca, tá? Então, opa, eu tenho 3 propostas aguardando, que são propostas 5, 6 e 7, do cliente João, Eugênio e Carlos, enfim, tem todas as informações aqui, certo? Pô, eu quero tudo que está aguardando que eu fiz proposta em maio. Busco, trouxe, opa, 2 propostas em maio que estão aguardando, beleza? A 6 e a 7, que é o do Eugênio e do Carlos. Então, esse filtro aqui em cima, ele você pode filtrar uma opção específica, 2, certo? Mas isso aqui funciona como? Ele vai buscar aquilo que estiver aguardando em junho, beleza? É sempre os 2. Se eu der uma busca aqui em junho, tá vendo que eu não trouxe nada? Por quê? Eu não tenho nenhuma proposta aguardando em junho. Eu tenho proposta aguardando, mas em junho não. Beleza? Se eu apagar junho e buscar, ó, trouxe as 3 propostas, tá? Ah, eu não quero por status. Eu quero só tudo que eu tenho de propostas em maio. Clico aqui, vai trazer tudo que eu tenho lançado lá em maio. O que eu fechei em maio? Aqui, ó. Coloco sim, maio. Opa, esse aqui então eu fechei. Então foram 3 equipamentos, 1 guindaste, 2 guindastes, proposta 1 e 2, um cliente XY que eu vou fazer em São Paulo, um valor unitário desse, mobilização, todos os valores aqui, ó, beleza? Então é um filtro rápido e dinâmico. Aqui tem que ter pelo menos uma opção selecionada, tá? Não, assim, ó, vamos supor, vou buscar o quê? Nada. Não faz sentido, eu tenho que ter pelo menos uma informação. Então, o que eu tenho aqui? Eu posso buscar por propostas, certo? Por mês, por ano, por mês da proposta e por mês previsto. Tá? Eu deixei essas opções que eu acho que é mais adequada aqui para você ter uma visão mais rápida, tá? Então, uma vez que você coloca aqui, é só clicar em buscar que ele vai lá e busca a informação, tá? Quando eu não quero, por exemplo, eu quero sim e maio. Então, eu não quero maio, mas eu quero tudo que fechei. Você pode vir aqui, é só deletar, beleza? Deletou aqui, você vem em busca, tá? Mas o que tem que ser feito é o quê? Nunca buscar sem nada, tá? Porque senão vai acabar pesando essa consulta, que ele vai lá e lê muita coisa e não traz absolutamente nada, tá? Então, sempre deixar uma opção e clique em buscar que ele vai lá e traz. Se não trouxe é porque não tem. Relatório 2, aqui já é mais visual dinâmico, tá? O que eu trouxe aqui? Filtros por ano da proposta e se a proposta foi efetivada, mesmo status. Eu quero olhar por todos, tudo que foi efetivado, o que está aguardando e o que não fechou, tá? Esse aqui é uma visão mais de um todo, né? Com uma evolução mensal, ó, de janeiro a dezembro de 2026, tudo que eu não efetivei. Então, isso aqui é o que? É um resumo, certo? Então, eu tive uma proposta no ano que não se efetivou, né? Não efetivou 3 equipamentos, que foi lá em agosto, que era um valor de 130 mil aqui, o valor da diária é 3 mil e assim por diante, né? Toda a parte financeira aqui. Opa, o que eu fechei? O que né, realmente eu faturei no ano? Vai estar aqui, né? Então, em maio, eu tive 2 propostas que eu fechei, que foi referente a 3 equipamentos, que teve imobilização de 350 mil, o valor da diária, um montante, por isso que eu confirmei com você o valor final, né? Então, isso aqui. E tudo isso aqui, ele está aqui, ó, nessa proposta salva. Tudo que você lançar, está aqui, valores e tal, e ali é um resumo de forma automática de tudo isso, beleza? Então, ó, se eu colocar aqui 2025, tudo zerado. Por quê? Não tem nada de histórico em 2025, beleza? E por último, é apenas um relatório aqui para você ter essa questão da conversão, né? Eu fiz quantas propostas em 2026? Eu fiz 7. Certo? Dessas 7, 3 fecharam. Né? Uma não fechou e 3 estão aguardando ainda. É um exemplo, né? Obviamente que esses aguardando, a tendência é que tenha 0, né? Ou é sim ou é não. Enfim, só para você saber essa conversão. Então, em maio, ó, eu tive 4 propostas feitas, 2 sim, então minha conversão foi de 50%. Né? Então, de 4, 2 aceitou, 2 ainda está aguardando. Né? Em agosto, 3, uma fechou, uma está não e uma aguardando. Então, minha conversão de sim foi de 33,33%. Então, uma visão de status, né, de cada proposta do ano específico, beleza?
Então, relatórios, basicamente tudo que tem nesses 3 relatórios é o que está salvo aqui, né? Então não tem muito o que mais informar a não ser isso, senão acaba... isso aqui por si só, né? Esse banco de dados a propósito já é um relatório praticamente, né? Então que você já consegue filtrar as informações. Pô, eu quero saber de um guindaste específico ou de um equipamento, quantos que eu loquei. Você filtra aqui, você tem toda a informação também, tá? Então a planilha por si só, ela já te gera essas visões, não só aqui no relatório. O relatório é mais algo consolidado, algo mais com uma visão mais estratégica, de valores, enfim. Mas a própria proposta salva aqui já te traz essa visão, tá? Então, Flávio, de forma geral, assim, ó, você vai ganhar muito com isso aqui, por quê? Né? O Word, ele tem as suas limitações por padrão, né? Ele não tem a mesma flexibilidade que um Excel tem, né? Então, aqui você fica amarrado, você não tem como ter histórico, nada. Então, trazendo isso para o Excel, cara, você percebeu que você não perdeu em nada, tá? Do seu layout, tá? Ó, fica dinâmico, fica visual, ficou a mesma lógica, ó, o enquadramento. Aqui você imprime, obviamente, salva na sua área de trabalho, manda para o cliente. E você tem toda essa questão de ter tudo isso dentro do Excel, salvo, tá? De forma dinâmica. Então, você não vai perder nenhuma flexibilidade, ficou um visual moderno, visual bacana, ficou uma planilha leve, então você tende a ganhar muito com isso aqui, tá? Então, eu vou te mandar a planilha, obviamente, sem essas informações, né? Vai estar toda zerada. E quando você pegar ela, é aquilo que eu te falei, tá? Então, vamos supor que você esteja numa numeração de proposta aí, 15,90. Você pode iniciar aqui, startar com 15,90. Uma vez que você salva, a primeira linha aqui vai estar 15,90, certo? O número da proposta é 15,90. Quando você resetar e trazer zerando isso aqui, ele automaticamente vai ficar 15,91. E aí quando você salvar, 15,91, 92 e vai assim sucessivamente, tá? Mas é importante que seja um número, tá? Não tenha lá letra, tipo 15,90A, ele já não entende que é um sequencial. Então ele não vai trazer o 15,91A, por exemplo, né? Porque o A não é um número. Então o ideal é deixar um número aqui. Tá joia?